Meus irmãos e irmãs, Deus Espírito Santo que deu vida àqueles ossos secos, que através de Jesus deu vida a Lázaro, que deu vida nova a cada um que crê em Jesus, também nos acompanhe, quando nós queremos meditar na sua palavra, especialmente o texto que nós ouvimos hoje, o profeta Ezequiel. Meus irmãos, eu acredito que todos nós aqui, em algum momento da nossa vida, já sentimos como se o mundo fosse desabar sobre nós. Alguma área da vida, algum relacionamento, alguma responsabilidade, em que parece que as coisas nunca dão certo, parece que a gente nunca encontra a solução para as dificuldades. Isso pode acontecer por causa de doenças, por desentendimentos, por problemas no trabalho, na família, por um acidente e assim por diante. Foi uma época assim que Deus chamou Ezequiel para ser profeta entre o seu povo. Ezequiel viu o seu povo ser humilhado, levado como escravo para outra terra, para Babilônia. Ezequiel viu a sua religião e o seu país entrarem em decadência moral, religiosa e social. E a sensação para ele, para o seu povo, era que nada dava certo. Deus os havia abandonado. E a gente vê então no texto de hoje, o Espírito de Deus levando o profeta Ezequiel para um vale, né? Ali dá para ver um pouquinho, quando vocês olham, eu vou pegar aqui também, mas dá para ver ali no fundo, né? Olha ali no chão, estão os ossos, né? Secos, e a imagem já mostra o que aconteceu depois que o profeta fez o que Deus mandou. Então, um vale cheio de gente morta, os ossos já todos secos, né? E aí ele disse: o que você está vendo aí? Né? E diz: olha, Deus mandou eu andar no meio desses ossos para eu ver realmente que eles estavam secos, né? E aqui a gente podia dizer, talvez assim, a primeira lição desse texto. Deus quer que a gente olhe para a nossa vida e a gente reconhece que nós temos ossos secos também. Deus diz para o profeta quem eram aqueles ossos, quem que eles representavam. Ele diz: olha, esses ossos aí são meu povo, o povo de Israel. O povo de Israel estava como morto-vivo, porque tinha abandonado o culto ao verdadeiro Deus. E assim, a gente pode ficar, às vezes, meus irmãos, a gente começa a se tornar mortos-vivos, secos, quando a nossa esperança se acaba, quando o nosso amor a Deus e ao próximo vão esfriando, vão ficando só em palavras, ou quem sabe só em rituais. Sempre que a nossa fé se transforma só num hábito, só numa coisa automática, né? Nós podemos estar nos tornando ossos secos. Quando Deus dá a fé para a gente, o que Ele espera de nós? Cada um do seu jeito, nas suas limitações, mas Deus espera que a gente tenha uma fé vibrante. Que a gente, como diz Jesus, seja a luz do mundo, a gente brilhe como uma luz. Que a gente seja sal da terra, né? Quer dizer, o sal cumpre a função, porque ele dá sabor aos alimentos. Então, meus irmãos, nós temos que reconhecer que temos ossos secos na nossa vida. Como assim? Uma vida que às vezes é morna na fé. Uma vida que às vezes é de uma aparência triste, uma falta de alegria, que às vezes se instala na nossa vida. Às vezes, as nossas vidas são como aqueles ossos secos, né?
frágeis, quebradas, espalhadas. E aí Deus tem que chamar a nossa atenção e dizer assim: olha, você está morto, você está seco, você está vazio, você está triste. Mas, diz Deus, eu estou aqui para te dar vida nova. Agora, quando tem coisas secundárias que bloqueiam o nosso contato íntimo com Deus, aliás, quem está participando dos grupos de estudo bíblico, nós falamos isso no segundo estudo, Quanta coisa hoje nos distrai da nossa conexão com Deus. Então, quando a gente deixa outras coisas bloquearem a nossa conexão íntima com Deus, a gente começa a morrer espiritualmente. A gente começa a tornar ossos secos. E aí Deus entra em ação. Deus mexe com a gente com a sua palavra, aquela parte que a gente chama de lei, para nos sacudir. Mas às vezes Ele também mexe com a nossa vida, com a vida particular da gente, familiar, e a vida da igreja, de outras maneiras. Às vezes Ele permite a gente chegar num ponto que a gente pensa assim: puxa, parece que nada dá certo. E aí, se a gente reconhece isso, Deus pergunta para a gente: será que esses ossos da sua vida podem ter vida de novo? Será que os ossos secos da igreja podem ter vida de novo? E antes da resposta, é bom a gente lembrar, meus irmãos, que Deus conhece a nossa vida, o nosso coração, e Ele não quer desculpas. Ele quer que a gente reconheça os nossos ossos secos. Ele quer que a gente diga mais ou menos assim: Senhor, em comparação com o que Tu esperas de mim, com o que Tu esperas de nós como igreja, a gente está morto. Nós muitas vezes estamos desanimados se a gente se compara com a igreja lá do primeiro século, a igreja lá de Atos. Senhor, a gente quer voltar à vida. A gente quer ser mais vivo na fé do que a gente nunca foi antes. Nós queremos, Senhor, como cristãos e como igreja, ser um centro de vida nova para outras pessoas. Um lugar de pregação dinâmica da palavra de Deus, um lugar de perdão, de transformação nas vidas. Queremos ser uma comunidade amorosa, compreensiva, acolhedora, onde as pessoas são amadas, são livres para confessar os seus pecados e receber perdão, para perdoar e ser perdoado, e ter então a vida abundante que Jesus fala. E assim como aqueles ossos secos foram ressuscitados lá, no texto de Ezequiel, a ressurreição da igreja pode acontecer também. Os nossos ossos secos vão ganhar vida. Agora, como eu disse também quando comentei os textos, essa vida não vem da gente. Aqueles ossos lá não levantaram sozinhos. Deus disse para o profeta: chama o meu espírito, e ele vai pôr vida nesses ossos. Jesus chamou Lázaro morto para fora do túmulo. Então, nós também não podemos renovar nossa vida sozinhos. Só Deus pode colocar vida, entusiasmo na sua palavra, na pregação da sua palavra. É Ele que capacita as pessoas para reagir. Deus sempre é o agente e aquele que converte, é a fonte da fé de qualquer pessoa, é o próprio Deus. Ele traz as pessoas à fé, Ele traz as pessoas para uma igreja viva. Deus inspira, meus irmãos, entre nós, pessoas a se voluntariarem para serem líderes. Ele convoca todos nós para atender as necessidades das pessoas dentro e fora da igreja. É Deus que com o seu Espírito faz a gente se envolver no seu reino. Mas nós às vezes somos assim, muitos são assim. Às vezes a gente é orgulhoso, às vezes a gente se enche de desculpas,
A gente não quer reconhecer os ossos secos na nossa vida, a gente gosta de mostrar os ossos dos outros. É difícil a gente dizer assim, não, eu estou seco, eu preciso de nova vida. E, eu falei antes, Deus, com a sua lei, mostra que a gente está errado. Mas, às vezes, Deus usa outros métodos também. Veja, o povo de Israel, qual foi o método que Deus usou naquele tempo ali? Eles foram tirados da sua terra, da presença do templo em Jerusalém, foram levados para uma terra estranha, como escravos, né? E 70 anos depois só eles puderam voltar para a sua terra. Para nós, meus irmãos, veja, aqui eu não estou falando de castigo, Deus não vai nos castigar, mas Deus pode usar para mexer com a gente a perda da saúde nossa, ou de alguém da família, ou de um amigo, a perda de um ente querido, pode usar um acidente. Deus pode usar às vezes um fracasso financeiro, profissional, alguma decepção na nossa vida, ou até coisa da natureza, né? Vocês viram agora, nesses primeiros meses do ano, o contraste, né? Aqui em São Paulo, Sorocaba passou 3 vezes, praticamente chovendo todo dia, enchente de cidade, mas no litoral paulista tem tragédia. Mas na mesma época, uma grande parte do Rio Grande do Sul, tudo seco. As colheitas vão ter grandes quebras, né? Porque não chovia. E às vezes Deus usa essas coisas para fazer as pessoas pensarem, peraí, o que está acontecendo? Será que Deus não está dando um aviso aqui? Agora, Deus estava pronto para recomeçar com o seu povo. No momento que o povo se arrependesse. E como eu disse depois, ele usou até um rei que não era do seu povo para libertar o povo da Babilônia, reconstruir o templo e a cidade de Jerusalém. Então, meus irmãos, quando as coisas não dão muito certo, talvez a gente tenha que perguntar: Deus está querendo dizer alguma coisa? Deus está querendo chamar a minha atenção? De novo, quero dizer, Deus não está castigando a gente, apesar que se Ele quiser, Ele pode fazer isso. Né? Nosso castigo foi jogado todo sobre Cristo na cruz. Mas às vezes Ele usa essas coisas que eu citei e outras para chamar a nossa atenção. Eu quero dar um exemplo aqui. Eu ainda falei com esse rapaz essa semana. No lugar que eu fui pastor em Santa Catarina. Quando eu cheguei lá, cheguei no mês de agosto, o pai desse rapaz tinha câncer terminal. E ele resolveu, e ele pediu para passar os últimos dias em casa. E eles moravam na roça, lá eles falam na colônia, né? Lá no interior, bem numa baixada assim. E eu ainda fui lá, fiz um culto na casa, depois da Santa Ceia para esse senhor. E um mês e pouco depois ele faleceu. E aí a família, o filho, o qual foi essa semana, tinha 14 anos. A irmã dele menor ainda. E eles me contaram uma coisa muito interessante. Eles falaram: pastor, aqui onde a gente mora é um vale. E quando dá vendaval, o vento emboca tudo aqui. Passa tudo aqui. Meu pai não queria saber de Deus. Meu pai não ia na igreja. Minha mãe levava a gente. E deu um vendaval aqui. E levou a nossa casa inteira. E a minha irmãzinha, até hoje ela é bem magrinha, a irmã dele, né? Agora já é casada, mas a minha irmã foi levada pelo vento. Achamos ela lá no meio, acho que no Milharal depois. E ali meu pai começou a buscar a Deus. Incrível, meus irmãos. Reconstruiu a casa, veio outro vendaval e fez estrago também. Mas eu dei Santa Ceia para aquele homem. Poucos dias antes dele morrer. Quer dizer, Deus usou aquilo para mexer com aquele homem que não queria saber do seu Pai Celestial. Aquele menino, que a gente chama carinhosamente de Edinho, quando eu saí de lá eu tinha
21 anos, ele já era vice-presidente da paróquia, muito dedicado. E o cidadão assim ajudava todo mundo, tanto que, última eleição, esse rapaz foi eleito o vereador mais votado da cidade. Está fazendo um excelente trabalho. Né? Eu só estou mostrando isso para dizer, veja, como Deus transformou a vida dessa família, desse homem, né, usando uma tragédia. Então, meus irmãos, Deus não quer que eu e vocês ficamos dando desculpas. E nem que a gente culpe os outros. Igual ouvi também um vídeo de um outro pastor, né? Por que muita gente não vem na igreja aí? Está muito calor, muito frio, está isso, está aquilo. Deus sabe que é tudo desculpa esfarrapada. Ele diz assim, olha, reconheça os ossos, eles são seus. Né? Reconheça os pecados. Não fique culpando o Décio, o Márcio, o pastor, a sua esposa, seu esposo, seu filho. Reconheça que você é culpado diante de Deus. E quando a gente reconhece os nossos ossos secos na nossa vida, né, particular, e também na igreja, Deus diz agora, se afaste desses ossos secos. Quer dizer, não fique nesse mesmo caminho errado. E aí o Espírito Santo é derramado sobre nós. Ele já foi derramado, né, em nós quando a gente foi batizado. Mas Deus continua derramando o seu Espírito quando a gente lê a palavra, quando a gente ouve a palavra pregada, como agora, quando a gente ouve a palavra dos estudos bíblicos, quando a gente recebe Jesus na Santa Ceia. E aí, Deus nos prepara para a ressurreição, nova vida, pelo arrependimento sincero, pela confiança na graça, no amor, no poder de Deus, cada dia. Isso não é uma coisa de um dia só, cada dia. Assim como aconteceu com o pai do Edinho, né? Que pôde receber ainda a palavra de Deus e a Santa Ceia pouco antes de falecer. Quando a gente se arrepende dos nossos ossos secos, meus irmãos, Deus dá vida aos nossos ossos secos. E aí há uma promessa de Jesus. Ele diz, eu vou fazer jorrar de vocês rios de água viva. E Ele dá então essa vida nova. E Ele quer que a gente reparta agora essa vida nova, que é o próprio Jesus, que é o seu Espírito, para aquelas pessoas que nós conhecemos ao redor de nós, que ainda são ossos secos. Talvez eles mesmos não sabem, mas são mortos-vivos, né? São ossos secos, por quê? Porque eles não têm ainda a vida do Espírito que Deus dá. A nossa vida, meus irmãos, eu não preciso, né, repetir muito isso, cada um sabe da sua vida. Nossa vida tem dificuldades, ossos secos. A nossa igreja também. Eu quero lembrar alguns exemplos. Talvez nós nos encaixamos em alguns deles, uma vez ou outra. Quantos irmãos não participam das oportunidades de culto que Deus nos dá de receber a palavra dos sacramentos? Quantos não devolvem ao Senhor em oferta uma parte do que eles receberam de Deus? Com amor, com consagração, não como a gente acha melhor, mas como Deus ensina na sua palavra. Quantos vivem falta de perdão, de reconciliação com um irmão na fé, ou um familiar, ou outra pessoa? Quantos não se envolvem de jeito nenhum no trabalho do reino de Deus na igreja e fora da igreja? Quantos não se preocupam, às vezes, nem em trazer os seus filhos para participar da escola bíblica, para desde pequenos aprenderem o caminho do Senhor? Quantas vezes nós, meus irmãos, temos medo de confiar totalmente no nosso Deus e crer que Ele realmente sabe o que é melhor para nós? Imagine se o Ezequiel tivesse respondido: Senhor, que conversa é essa? Ficar falando para os ossos, chamando o Espírito, que bobagem. Não. Ele confiou no que Deus disse e obedeceu. E Deus fez as coisas acontecerem. Então, meus irmãos, todos os dias vamos reconhecer nossos ossos secos
vamos praticar o arrependimento verdadeiro, que inclui o quê? Tristeza pelo pecado, desejo de mudar de vida com a ajuda do Espírito Santo e confiança no perdão de Jesus, que sempre está ali para cada um de nós. Os irmãos, Deus nos ama tanto que Ele se importa mais com a gente do que a gente mesmo. Eu lembrei hoje que teve no culto distrital uma frase que o pastor Paulinho usou no sermão. Ele usou uma música muito conhecida, né? Você não vale nada, mas eu gosto de você. É assim que Deus olha para nós. Leandro, você não vale nada, mas aqui está a prova que eu gosto de você. Te amo. Eu quero o melhor para a tua vida e para a tua vida inteira. Então Deus mostrou que Ele quer o melhor para nós, né? Quando lá na cruz Jesus pagou pelos nossos pecados. Quando Ele ressuscitou, prometeu e cumpriu de mandar o seu Espírito Santo sobre cada um de nós, para transformar a gente em fontes de água viva. Não quer dizer que eu e você vamos ser melhores do que os outros, superiores. Não, a gente continua pecador. A diferença é que agora nós temos o Espírito Santo que nos ajuda a lutar contra o pecado, nos ajuda a repartir o amor de Deus. Deus tem planos para a nossa vida, meus irmãos. Planos para a nossa igreja aqui, planos para a nossa igreja e para a igreja cristã no Brasil e no mundo inteiro. Cada um de nós, na nossa vocação diária, né, no seu trabalho lá, e onde você estuda, onde você vai também ter o seu lazer, Deus tem um plano. O maior plano é que você ali seja aquele que leva a luz de Cristo para as pessoas. Nós vamos falar bastante disso nos próximos meses, em alguns estudos que nós vamos fazer sobre unir-se a Jesus na sua missão. Então, meus irmãos, vamos confiar em Deus. Pedir que Ele ajude a gente a não ter medo de entrar nessa, vamos dizer assim, nessa aventura do caminho da fé. De fazer o que Ele planejou para nós, não o que nós achamos melhor, porque nós somos muito limitados, né, como humanos. Ele vai fazer a gente deixar de ser osso seco, vai dar vida nova para nós, uma vida abundante, cheia do seu Espírito, cheia de rios de água viva. Meus irmãos, na história do povo de Deus, quando tudo parecia difícil, talvez impossível, Deus sempre mostrou o seu grande amor por eles. E quando o povo estava sob o domínio dos romanos, Deus cumpriu a promessa, e lá na insignificante Belém, veio ao mundo nosso Salvador. Morreu como criminoso, para que nós não sejamos condenados como criminosos. Então, convido você, todos nós, a sua vida particular, familiar e nós como igreja, vamos entregar a Deus os nossos planos, nossas dificuldades, nossos ossos secos. Deus vai fazer o que para nós é impossível. Ele vai dar vida para os nossos ossos secos. Ele vai usar a gente como instrumentos para realizar o grande plano que Ele tem para o mundo inteiro, que é o lema da nossa igreja: levar Cristo para todos. Para que muita gente deixe de ser osso seco, para que muita gente receba a mesma vida que nós já temos, a vida abundante, a vida eterna com Jesus. Mesmo que a gente passe, né, por vale da sombra da morte, por vales onde está cheio de ossos secos, nós temos a promessa que o final da jornada é a vida eterna. O Senhor, nosso pastor, nos acompanha, nos recebe lá no final. Então, meu irmão e irmã, que Deus sempre dê vida aos nossos ossos secos, com o Espírito de Jesus, o amor de Deus,